TF Madeira, Rádio de Debates. Debate da semana. Viva, sejam bem-vindos. Começa agora o debate da semana na TSF Madeira e Rádio Praia. Hoje com os senadores António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Boa tarde aos três. Neste debate vamos falar essencialmente sobre dois tópicos centrais: a redução dos horários noturnos no Funchal, um tema que está claramente na ordem do dia e tem provocado muito falatório, e o Orçamento do Estado para 2025, neste caso as implicações de uma proposta que se esqueceu das principais reivindicações do Governo Regional. Mas antes de avançarmos para os temas principais, como é habitual, pedi a cada um dos nossos convidados que atirasse para cima da mesa a frase da semana, que seja suscetível de merecer um comentário. E podemos começar sim, Miguel de Sousa. Olha, obrigado. Já começa por mim. Gostava de dar parabéns ao grupo do Diário de Notícias pelos 148 anos e dizer que não fui ao jantar só porque não fui convidado. Não, é? Se não tinha aparecido sem qualquer problema. Aí não houve discriminação. Nenhum de nós foi. Em relação ao tema da semana, para mim é este espetáculo do Banco Espírito Santo ou do Ricardo Salgado, de tudo isto que para mim é exasperante e absolutamente desesperante. Eu tenho como referência disto aquele rapaz que assaltou um banco não, é suposto ter assaltado uma agência em Câmara de Lobos e que eu saiba, devolveu o dinheiro que levou. Portanto, ou seja, em termos de net, está resolvido o problema dele. Portanto, só que, coitado, não tinha advogado. E eu sei quem é que pagou, arranjou e pagou. Portanto, o advogado, porque nem isso ele tinha possibilidades de ter. E fica a pensar se este rapaz de Câmara de Lobos tinha os advogados que agora estão aqui na balha por causa do senhor Ricardo Salgado, ele certeza que não estava em prisão preventiva, por isso é que ele fez desaparecer, acho que é 11 mil milhões de euros, e anda ali devagarinho, parece que não tem dinheiro para uma cadeira de rodas, aquilo é um espetáculo do mais miserável que existe. Não se arranjam, não cortam o cabelo, faz aquele papel que parece um desgraçado, mas desgraçados estão as vítimas daqueles abusos e daquela gestão financeira que ele procedeu. Ele tem de ser julgado, eu não sei se tem capacidade para responder, se não tem, a culpa é do tempo que a justiça levou, mas estas coisas não podem ficar assim impunes. Quer dizer, há um desgraçado que não leva nada para casa e está em prisão preventiva há um ano ou qualquer coisa parecida, e há um que faz desaparecer dezenas de milhões de euros e que ainda põe os seus advogados a fazer aquele espetáculo de que o seu cliente não pode ser julgado, coitadinho, está doente. Pronto, está doente, é doeceu, entretanto. Vamos lá ver, portanto, todas essas coisas, mas para já isto é tudo muito mal, muito degradante e é preciso que estas televisões acabem com aquele espetáculo, porque aquilo é um abuso na casa de cada um. Ricardo Vieira. A minha frase não tem nada a ver com este assunto do Miguel Sousa e não é propriamente uma frase, O assunto não é meu. um assunto que o Miguel Sousa Sim, trouxe. sim. Não tem propriamente a ver com uma frase, mas é uma expressão que eu acho que foi usada esta semana e que se adequa a vários acontecimentos desta semana. A expressão é o politicamente correto. Foi a forma como o Dr. Miguel Albuquerque se referia ao atual PSD Nacional. Disse que era um partido politicamente correto. É uma expressão que se usa para dizer que é um partido que não afronta, que está dentro daquelas coisas normalitas, não é? Em que não há, de facto, grandes discursos conflituosos ou até muito afirmativos. Não, uma coisa mais morna, não é? O politicamente correto.
Porque este politicamente correto também se adapta, a meu ver, à declaração ontem do Pedro Nuno dos Santos, que no fundo veio dizer que vai viabilizar o Orçamento de Estado, com a sua abstenção, num politicamente correto, para evitar conflitos no país, eleições antecipadas, de ser busca o Presidente da República. Mas também politicamente correto, podíamos dizer que se teriam sido as declarações da senhora Lagarde, a propósito da baixa em 25 pontos básicos, não é? Como agora se chama, da taxa de inflação, com medo do que vem aí, mas isto é aquilo que é possível fazer, não é? Um pouco nesta. E politicamente correto também se pode vir a dizer que é hoje a tónica dominante do nosso país, em que as coisas são todas colocadas numa certa mornice, sem grandes definições, entre mesmo as relações entre o Estado e a nossa região, está também no politicamente correto. Ninguém fala delas, ninguém põe questões cruciais, importantes para o futuro. E acho que este termo, esta expressão que o senhor doutor Humberto usou, é de facto uma expressão bastante feliz para a semana em que ocorreu. Vamos tentar não seguir isso aqui no nosso programa. Nós não somos muito O tema que nos traz também é politicamente correto? Bem, o meu estatuto de ausente na nossa última sessão, se permitir-me-á trazer aqui só duas frases, só para duas frases, mas duas reflexões. Uma, evidentemente, é a deste, do dia de hoje, que foi, no fundo, pegando aqui nas palavras do Ricardo Vieira, a afirmação do secretário-geral do Partido Socialista ao referir que recomendará à Comissão Política Nacional na próxima segunda-feira a abstenção no próprio orçamento. Eu julgo isto é particularmente importante, é fundamental. Era qualquer coisa que eventualmente não se acreditaria que ele pudesse efetivamente fazer, mas é algo de muito importante para o país, é muito importante para a região que haja, digamos, este bom senso na tomada de posição do secretário-geral. Eu julgo que haverá novas oportunidades para se discutir este tema e a razão desta solicitação. Este é um primeiro ponto. O último é uma constatação, e esta vem da reunião da vossa sessão de há 15 dias. Era confirmar que o Estado pagou 45 milhões de euros em relação ao subsídio de mobilidade em relação aos madeirenses. Este valor corresponde a um acréscimo anual nestes últimos 3 anos de 25% e corresponde efetivamente a 140 mil viagens. Isto quer dizer que o Estado colabora em relação a cada madeirense que sai com mais de 320 euros por Mas viagem. isso é mau ou bom? Não, isto não faz sentido. Não vai? O próprio sistema como está O é sistema. que para o ano vai ser mais 25%. Isto é a razão, e isto perguntava, este tema, estes valores não estão inseridos no orçamento. Estes valores vão ser discutidos casualmente e inserem-se, mais uma vez, nos temas cinzentos das nossas relações entre o Estado e a região. O ir pagando e ir engordando as companhias aéreas, que estes subsídios não são propriamente para o cidadão. Nós podemos discutir o problema. Há um problema de tesouraria e há um problema base do valor da própria tarifa. O modelo que ainda continua a ser defendido em termos regionais e em termos nacionais é, quanto a mim, errado. É um grande erro e que só se virá para ir alimentando as caixas das companhias aéreas aí, e como a TAP é naturalmente a fazedora das tarifas, alimenta prioritariamente a companhia. Portanto, este aqui é o segundo tema. É importante que nos capacitemos que, para ir fazer uma operação difícil a Lisboa, o Estado paga do subsídio de mobilidade 320 euros, mas se eu quiser vir um espetáculo ou se quiser vir um nacional aqui do Miguel Sousa, quando vai jogar ao continente, e eu vou lá ver também, o Estado dá-me 320 euros para ir ver. Não faz sentido.
há qualquer coisa que tem que ser manifestamente Mas repensada. eu acho que, mas, não, repensado é óbvio, mas também podíamos fazer um modelo dos espanhóis. Mas Evidente, todos têm direito, evidente, quer seja para ir ao futebol, quer evidente, seja para ir evidente, visitar a evidente. família, quer seja para uma Julgo situação que nós social devemos ser. mais, portanto, urgente. Na minha opinião, eu escrevi isto a semana passada. Portanto, é de que o desconto que os espanhóis tratam, 75%, mais ou ainda até o destino final, porque se a viagem não tiver o destino, o lugar do aeroporto, eles ainda dão 75% no comboio, no autocarro, no que for a seguir até chegar lá onde é que vai. Mas sendo assim, eu ainda me lembro do presidente do governo de Canárias ter chamado as companhias quando passou de 50% para 75% de desconto e ter dito às companhias que não aceitavam aumentos porque havia mais desconto. Como quem diz, não venham aqui tentar levar aquilo que nós estamos a dar aos passageiros porque nós não aceitamos. Mas o problema é, portanto, é não haver política de transportes aéreos. Porque o que tinha que haver não é o desgraçado do madeirense que tem culpa disso. Eu devia de pagar um desconto, 75, ou o que fosse. Agora, quem tem que fazer política de transporte aéreo é o Ministério dos Transportes e uma Secretaria Regional na Madeira. Esse é que tem que fazer política para que os preços sejam baixos. E eu não tenho culpa nenhuma disso. Não, não. Se o Estado é mau e se o Governo Regional não consegue também cuidar do tema, ainda que não tenha responsabilidade disso, a culpa não é minha. Miguel, o conceito é que está errado. De Mas o que é que tu assistes? É que se continuam a assistir, quer em discussão da Assembleia Regional, quer em termos de Parlamento Nacional, que o modelo que se quer levar é este modelo dos 86 e depois que se arruma. Ora, esta. Não se privatizar a TAP. Tenha-se esta coisa presente que eu acho que é evidente. Enquanto não houver a privatização da TAP, não se mexe neste modelo. E nós veremos se eu não tenho razão. Eu julgo que não é só a privatização da TAP. Não é. Este modelo, como está criado, que é para a Madeira, que é para os Açores, embora Isto quererá naturalmente dizer que o lobby da companhia. 200 milhões de euros por ano. Evidente. Desses 200 milhões, eu penso que mais de 50% é para a TAP, se não mais. Não. Estamos a falar em termos de subsídio de mobilidade, não é tanto. Não é tanto, mas de qualquer forma, eu julgo que estamos a falar em 126 milhões para as duas regiões. E agora tem lá um açoriano que sabe gerir melhor isso ainda. Mas o que está em causa é inclusivamente os madeirenses, ou por outra, se em termos de Parlamento Nacional e Parlamento Regional, os nossos deputados estarem a dizer o único objetivo é que pague 86 e não haja limite dos 400 euros. Isto é criar mais gordura na relação com as companhias. E aqui, porque o subsídio de mobilidade é algo que se passa entre a relação entre o Estado e o cidadão. E há que encontrar um modelo em que o cidadão possa ser ressarcido desde o momento em que compra o bilhete, e este é o problema da tesouraria, e negocia com a companhia, com a banca, com a sua agência de viagem, a hipótese de ser efetivamente ressarcido pela diferença. Mas, tal como Miguel Sousa aqui refere, o modelo espanhol, o modelo canário, e o modelo já é desenvolvido em mais países mediterrâneos. O que acontece? O valor percentual adequa duas coisas: a competitividade da companhia à solidariedade com o cidadão. Neste caso, está-se a falar necessariamente em engordar a caixa das companhias. E isto não faz sentido. Esta recomendação que foi feita pelo Presidente do Governo das Canárias ao chamar os transportadores no dia em que se passou de 50 para 75 é fundamental e é algo que não tem havido esta ação. Mas isto começa desde logo, isto é um assunto, é algo que deve ser exigível a um presidente de um governo regional tomar uma posição séria sobre o assunto. Quando não são os 45 milhões que estão em causa, é que depois vai-se discutir a comparticipação do Orçamento do Estado para a região foi de 250 milhões. Diz muito pouco, veio abaixo. Agora, não se vai somando, entretanto,
todos estes subsídios que vão correndo paralelamente e que seria particularmente importante nós definirmos os parâmetros certos da relação entre o Estado e as regiões e, sobretudo, os seus cidadãos. Tony, na sexta-feira próxima, e de hoje a 8, vou ver o Nacional a Casa Pia. E vai receber 321 euros. Muito bem, avancemos então para um dos temas centrais deste debate da semana. Está em discussão pública um regulamento que prevê definir novos horários de funcionamento para estabelecimentos e atividades ruidosas na cidade do Funchal. A proposta foi apresentada na última terça-feira pela Presidente da Autarquia funchalense, Cristina Pedra, e pelo vereador com o pelouro do urbanismo, João Rodrigues, e prevê de uma forma geral a redução do horário de bares e restaurantes na capital madeirense. Na prática, nenhum estabelecimento poderá estar aberto além das 2 da madrugada. Depois dessa hora, quem ainda quiser se divertir terá de ir para uma discoteca, onde, diga-se de passagem, mantém-se tudo na mesma, ou seja, a funcionar até às 6 da manhã. A Presidente da Câmara Municipal do Funchal justificou a decisão com as mais de 400 reclamações de ruído recebidas nos últimos 3 anos e as mais de 1000 ocorrências reportadas na Polícia de Segurança Pública. Tudo à conta desta poluição sonora que muito incomoda, sobretudo, os moradores na zona velha e centro histórico da cidade. No caso da Rua das Fontes, a justificação não se prende essencialmente com o ruído, mas sim com episódios de violência que se verificam aos fins de semana. Entre as várias medidas apresentadas, a autarquia anunciou também que os bares com esplanada terão de retirar mesas e cadeiras meia hora antes do horário de encerramento e que os empresários serão obrigados a colocar nos seus espaços limitadores acústicos nos equipamentos de som. No fundo, há aqui uma clara intenção de antecipar o encerramento de bares e restaurantes no Funchal às sextas, sábados e vésperas de feriados, para que os funchalenses e também turistas saiam à noite mais cedo e acabem a diversão também mais cedo. Uma mudança que esbarra na resistência dos hábitos de alguns, sobretudo empresários, que se manifestaram contra a proposta. Feito este enquadramento longo, ah, Miguel de Sousa, comecemos por si. Parece-lhe uma boa ideia ou ainda há tempo com esta discussão pública para alterar o cenário proposto pela Câmara Municipal do Funchal? Há tempo temos, porque isto ainda vai levar 3 2, meses. 3 meses, Sim, sim. mais o que der a haver, e depois ainda é preciso ser aprovado. Porque, em primeiro lugar, eu gostava de dizer, ainda tenho culpa. Isto é uma primeira só, antes que eu comece a aborrecer com isto. Isto é só para dizer, ainda tenho culpa que haja gente que tem em linguagem de poder que se deitam às 9 da noite e levantam-se às 5 da manhã. Ainda tenho culpa. Mas a generalidade da população não tem nada, portanto, a ver com isso. Não tem este tipo de hábitos nem de vida. Depois, eu votei no PSD, eu votei no Dr. Pedro Calado. Ora, não é isso que nós temos agora. Nós temos agora uma situação alterada em relação àquela que fez com que o PSD liderasse a Câmara Municipal do Funchal. Portanto, é outra distinta. Eu, aliás, lembro-me de ter percebido, porque falei e recebi indicação de quais eram as intenções do então líder da Câmara Municipal em relação a esta matéria, portanto, da noite. E não tem nada a ver com isto, porque o problema disto é estes dias. Eu tenho falado com os dirigentes do PSD e só ouço negas em relação a qualquer concordância relativamente com esta habilidade que apareceu aqui de repente, sem sequer se conversar com ninguém. Não é normal o PSD, não é normal se tomar conta de um tema desta complexidade. Isto tem muito tempo, tem muito tempo. Não tem lógica se começar sem falar com os agentes, sem falar com as pessoas, sem falar. Fazer uma coisa, não é? E perguntar à polícia quando as reclamações que eu sei até, onde não há reclamações, foram tentar perguntando sempre, mas não há reclamações ali, mas não há reclamações ali, mas não há, porque queriam reclamação de qualquer maneira e não havia. Portanto, isso foi sempre ficando mais difícil para fazer. Eu vou chamar a atenção para um tema caricato, que
as coisas que não são bem pensadas depois têm aspectos caricatos. É de que se eu for convidar amigos para um restaurante para festejar o meu aniversário, eu não posso chegar à meia-noite, porque o restaurante fecha às 11. A esplanada, sou na rua, e eu faço anos no verão, no próximo no verão, portanto vai ser na rua, tenho que fechar às 10h30, eu não sei como é que se espera para a meia-noite para contar os parabéns a você. Vamos para a rua fazer barulho e incomodar as pessoas que estão a dormir, porque dentro do restaurante isso já não vai, portanto, ser possível. Mas a outra alternativa que fica às pessoas é jantar em casa, convidar as pessoas para jantar em casa, nomeadamente jantar nos jardins de casa. Isto é uma situação que se passa muito no Porto Santo durante todo o verão. Uns vão a restaurantes, mas há muitos que fazem o seu churrasco, a sua organização em sua casa. E isto é normal. Como as casas são todas seguidas, é normal que se faça algum barulho para o vizinho do lado, naqueles que estão na rua. Pronto, estão a conversar, um dá uma gargalhada, o outro não sei o quê. Portanto, depois vão todos para casa. E o problema que está aqui é de que ninguém pode ser incomodado com ruído. Isto é a minha opinião. Ninguém pode ser incomodado com ruído feito num estabelecimento. Portanto, temos um estabelecimento aberto a fazer ruído ou barulho suficiente que incomode a vizinhança e incomode as pessoas. Portanto, os estabelecimentos têm que estar preparados para não fazerem barulho. Agora, não é uma esplanada a gente a conversar. Uma coisa é ter uma banda numa esplanada e outra coisa é ter a esplanada do restaurante aberta, estarmos ali a conversar, a tomar um copo e a deixar passar o tempo, não incomoda ninguém, nem faz mal a ninguém, nem pode fazer, porque a alternativa é ir passear para a rua. Portanto, todos aqueles que entram em diferentes estabelecimentos têm que sair e têm que ir para casa. Essa coisa das discotecas foi dito, fica tudo na mesma. E fica, primeiro, se quiserem vídeos, pancadaria à porta das discotecas, é só me pedirem que eu posso mostrar umas dezenas deles. E é com polícia, e é com tudo. Mas essas reclamações parece que não apareceram. Mas essa gente não só dá pancadarias e dá barulho, mas também vão para casa. E é nesse momento, entre a discoteca, não é quando estão doentes da discoteca, quando estão doentes da discoteca ninguém ouve. Quando saem da discoteca e vão para casa, é aí que é o barulho dos carros, o barulho das motas, o barulho das badeiras, de outras situações que alteram as pessoas, e aí é que faz barulho. Portanto, não são os negócios que fazem barulho, nem podem fazer. Primeiro, não sei, alguns, se fizerem, fazem mal, porque ninguém tem o direito de ter uma atividade para incomodar quem está a dormir, quem está dentro de casa, quem está. Isto está fora de questão. Agora, se os estabelecimentos estiverem adequados, se os estabelecimentos não incomodarem ninguém, agora, não querem as pessoas na rua. Olha, cá tenho aqui umas mensagens que se eu as mostrar, alguma coisa na política vai mudar, porque isto não pode ser assim. Isto não pode ser assim, chegar aqui, não tem representatividade política, não tem e o envolver, como é, com estas opiniões que eu recebi, que o PSD vai votar na Assembleia Municipal. Quer dizer, isto vai ter que haver aqui uma divergência muito grande entre as pessoas que dirigem e a orientação pois, que vão seguir. Isto devia ter sido mais ponderado. Já o Largo do Colégio foi a mesma coisa. Avançou-se muito rápido e depois teve-se andar para trás, pedir-se um diretor regional para dar um parecer sobre uma coisa daquelas, quando o diretor regional, se isto funciona com parecer de diretor regional, a Madeira está muito mal e não vai, portanto, a lado nenhum. Ora, portanto, isto é um assunto que tem que ser muito bem ponderado, tem que ter calma e perceber que há eleições daqui a meses. Estamos em vésperas de eleições. Qual a pressa? Ponham nos cadernos os eleitorais. Ponham nos programas. E porquê que o PSD não pôs no programa eleitoral anterior fazer isto? Não pôs. E porquê é que vem agora? Nas vésperas de eleições, sem responsabilidade partidária, vir apresentar uma situação destas. Ponham.
nos cadernos eleitorais e depois as pessoas vão votar e ficam com a legitimidade, com um referendo para tomarem as decisões que entenderem. Ricardo Vieira, Bom, obviamente terá uma opinião sobre o tema. eu começo por dizer que não li ainda a proposta do regulamento. E, portanto, vou falar, temos muitos médicos, Mas é mais ou menos aquilo, sem ter o resumo do presente burro bem, do Ruben está certo. para ter bem presente aquilo que está lá alojado. Mas há duas outras coisas que me parece que é preciso referir. Primeiro, o país tem uma lei geral do ruído. E a lei geral do ruído obriga que os planos diretores municipais tracem zonas de ruído dentro da sua cartografia. E os regulamentos de ruído têm de obedecer a essa cartografia. Ou seja, há zonas que têm que ser zonas reservadas a menor ruído e zonas onde o ruído pode ir até um pouco mais além. Isto tem que estar definido em planos diretores. Porquê? Porque é por aí que a gente consegue ver quais são as zonas habitacionais, quais são as zonas que são de comércio, quais são as zonas industriais. Tudo isso vai se definir consoante aquilo que o PDM traça. A minha suspeita é que este regulamento do ruído não teve minimamente em atenção aquilo que está definido no plano diretor municipal em relação à área do ruído. É uma suspeita. Eu penso que não há definição. Eu vou fazer essa pesquisa, eu vou verificar bem isso. Não queria estar aqui a dizer coisas que possam não ser totalmente verdadeiras. Mas a primeira definição tinha que ser no PDM. E o que é estranho, para mim é estranho, que uma Câmara licencie um restaurante, um bar, a estar até às 3 ou 4 da manhã e agora venha com o regulamento do ruído e tenham que fechar à meia-noite. Isto cria indemnizações. Isto cria direito a compensar os restaurantes e os bares que assim têm. Está pensado, está refletido sobre isso. A Câmara avaliou esse tipo de situações. Depois, eu gostava de saber se, por exemplo, se esse regulamento do ruído se vai aplicar na placa na época de Natal. Vão fechar a placa, vão impedir a placa de funcionar depois da 1 da manhã. Parque de diversões. Ou, por exemplo, no dia 23 de dezembro, Uhum. no mercado, como é? Eu gostava de saber, quer dizer, que há alguma coerência e algum sentido que tem que estar ali. Mas como ainda estamos em debate público, tudo é possível, não é? E eu espero participar desse debate. Eu vou me meter nisso, porque tenho até algumas pessoas que me pediram para fazer uma análise sobre isso, e vou fazer uma análise, na medida daquilo que eu sei, que possa contribuir, porque eu acho que é importante que se chame a atenção para as coisas fundamentais. Não se pode fazer regulamentos, porque há um conjunto de pessoas que se queixam. Isto não faz sentido, quer dizer, os regulamentos têm que ter uma perspectiva de dimensão territorial do território do município. Tem que se adequar as coisas a políticas mais genéricas e até preventivas, mais preventivas do que repressivas. Eu gostaria de uma Câmara é isso. Muito bem. Tenho algumas dúvidas que esse regulamento peca por isso. António Trindade. Eu não estou, digamos, totalmente de acordo, embora esteja ligado também à estrutura empresarial que tem restaurantes, que tem hotéis. Eu julgo que temos que começar por um princípio. As tendências à escala global é efetivamente a redução dos períodos noturnos. Ou por outra, a adaptação, o começo, digamos, da vida noturna mais cedo. E esta é qualquer coisa que nós nos lembramos. Nós não somos propriamente dinossauros, onde nos lembrávamos que íamos dançar, que íamos sair às 9h30 da noite, às 10 da noite, e por volta da meia-noite, 1 hora, estava tudo acabado. Isto. Mas às vezes, desculpa, às vezes já vai às 2 da manhã. Não, mas não é agora, Miguel. Vamos andar para trás no tempo. Mas não é só no tempo, é efetivamente no espaço. Nomeadamente em Espanha, nomeadamente nas Canárias, onde tem havido um cuidado particularmente grande no controle do ruído para o exterior. Porque, note, os horários noturnos não são só um problema de poluição sonora, é um problema também de segurança. E aqui, temos a proliferação do álcool, a proliferação da droga, passa necessariamente por estes contributos também do que é uma vida solta. E aqui, entretanto, Essa ligação. Ricardo, é que eu falo por experiência, é que eu falo com conhecimento de causa. Mas é que eu falo com conhecimento de causa e falo com conhecimento muito recente de causa.
Mas, Eu não posso, desculpa, Miguel, os teus bares têm já tiveste o teu exemplos tempo, já tiveste o teu tempo. Não vale a pena, não. É que há um problema. É que eu tenho, não é um problema de 8 da noite. É um problema de haver assaltos, é um problema de haver drogados assaltarem turistas. Mas o que é que isso tem a ver com os homens dos bares? Tem necessariamente a ver com uma coisa que é importante. Que é para está ficarem toda a nos gente hotéis na e rua. não irem para a rua. Repara, problema. O que acontece, e vamos separar as coisas. O Miguel referia algo que é importante. O facto de, nas zonas onde há efetivamente um maior controle, há também um controle sonoro dentro dos próprios estabelecimentos. E o som, os barulhos, ficam circunscritos ao interior dos estabelecimentos. Não é isto que se passa cá. Não, essencialmente é a lei do ruído. É a lei do ruído a funcionar. Só que não estamos a falar aqui só de lei do ruído. Estamos a falar aqui não só os estabelecimentos não estão efetivamente preparados para o ruído, como têm estabelecimentos não preparados até às 3 da manhã, até às 4 da manhã. Para, eu não posso. Ontem eu via, ou anteontem eu via, para, quando eu analiso a impossibilidade de reduzir o horário, porque os jovens cada vez jantam mais tarde e para começar a tomar a poncha têm que ter 3 horas para poder tomar álcool. Há qualquer coisa aqui que infelizmente não faz sentido. Mas eu queria também referir, este é um tema importante, mas não podemos deixar não podemos deixar de inserir todos os tipos, todos os cuidados com o crescimento dos outros tipos de poluição que a Madeira está efetivamente a sofrer. Não é só um problema de horários noturnos. É um problema. Não, repara, eu tenho, nós temos que ter a consciência do que é. Não, Miguel, é verdade. Mas há um fator aqui que é muito importante. O nosso turista médio não anda às 3 da manhã, às 4 da manhã. Não vai. Comemos cuidado digamos, e tínhamos cuidado com a nossa população. Porque este problema da poluição dos olhos tem a ver também com a segurança e tem a ver com a segurança nossa, de todos, dos utentes. John, eu acho que há aqui duas coisas. Há três coisas aqui que são importantes. Primeiro, eu não acredito num Estado paternalista. Não há um Estado que substitua a função de um pai em relação aos jovens. Isso não existe. Não existe. Isso é uma fantasia, Línica, não é? Se os meninos vão e comportam-se mal, o mal se calhar está em casa, não é na Câmara. A segunda questão que eu acho que é importante também referir é esta, é que a mim faz-me impressão, uma cidade turística como é o Funchal, a partir das 9 da noite, parece uma cidade fantástica. Aqui à frente, às 8 da noite, quando nós saímos aqui na rua normal. É verdade. Depois está deserto. Ricardo, porquê? Ricardo, mas porquê? Não, mas é convenhão. Quando eu tenho edifícios da alfândega, deixe-me chegar também ao fim. Terceiro lugar, há uma mudança do turista, digamos, do turista tipo que a Madeira define. O turista do hotel, o turista com uma certa idade, o turista que vem para o descanso, o turista que vem ver a paisagem, ou já o turista que vem, que aluga carro, que se calhar muitas vezes dorme dentro do carro, que vai para o alojamento local, que é mais novo, que vem para as aventuras, que gosta da poncha. Isto é um lado também importante para a economia. Eu estou a imaginar o que é, por exemplo, fechar o centro de Câmara de Lobos à meia-noite. Representa para aqueles negócios que ali estão. Fechar à meia-noite, eu consigo. Do lado de Câmara de Lobos, que é grande acusado de estar a falar de Funchal. Quer dizer, há aqui um conjunto de coisas. Tem que haver aqui um equilíbrio. Agora, digam assim, epá, há sítios onde se faz ruído que não há condições acústicas. Isso acho que tem que sair em cima. Isso acho que aí o Estado tem que ajudar, nem que seja ajudar o Estado, é que as pessoas tenham condições acústicas que possam fazer ruído. Agora, isso é outra coisa. Agora, para via legislativa, ter este tipo de instrumento, eu tenho muitas dúvidas da sua eficácia. Até porque, aqui ao contrário do António, eu vivo numa zona que não tem bares. É frequente na minha zona passar drogados, haver assaltos, e ali não há bares, não há coisa. Não há relação entre. Não, acho que não há. Há de deixar uma discoteca às 6 da manhã, mas um restaurante às 11 da noite ou à meia-noite. Então essas pessoas não vão para a rua. Essas pessoas não vão para casa. Vão ficar na discoteca até outro dia ou no restaurante até outro dia. É verdade. É verdade. É verdade.
não faz sentido esta discrepância. Agora, Sai à mas eu noite, ninguém sai à noite. Ou então temos aqui de educar as pessoas, como o Ricardo estava aqui a dizer muito bem, dar educação em casa para poderem andar à hora que for preciso na rua e também para que haja uma classe de empresários noturnos que tenham o cuidado e a atenção e a responsabilidade que devem ter. Mas o que é que está a falhar? É a falta de fiscalização? Se é falta de fiscalidade, há alguma falta de fiscalização, deve faltar. Sim, deve haver, mas há fiscalização, há falta. não há Fiscalização em instrumentos de tudo. não há instrumentos de medida de ruído. Agora estará Então, apareceram há contemplado. 2 anos, estão 2 fenómenos, eventualmente predispostos à utilização, Primeiro, mas à espera. anos. Mas, Mas Ruben, há essa- Ruben, há bares, Vamos lá. Ruben, há bares no Funchal que trabalham até às 3, 4 da manhã, não têm licença, não têm licença, a Câmara sabe que não têm licença, a polícia sabe que não têm licença, eles põem um dístico na porta, festa privada, e trabalham até às 3 da manhã. Mas isto é que é uma terra de marolos. Parece é que se fazer uma conferência de imprensa a dizer que se vai pôr isto tudo na ordem, que é uma grande coisa, mas não. Somos em parolos todos os dias do ano. Com esta, continuando consigo, Miguel, com esta redução de horário terá de haver despedimentos, Não como sei. alegam alguns empresários. Tudo o que reduz o trabalho, normalmente reduz também a necessidade de ter empregados, mas não sei, não entro nisso. Não, 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 não. Eu o que eu acho é que são especificidades a mais. Eu costumo dizer que o Funchal até é a única cidade no mundo onde há um prédio que tem uma saída de garagem com 2 faixas para cada lado em frente e em que tem um semáforo para se poder passar para a outra faixa do outro lado. Isto não existe em mais lado nenhum, muito menos a sair de uma garagem. Mas se a gente for ao prédio e ver quem mora no edifício, percebemos logo, porque é o único prédio no mundo que tem um semáforo para ele sair na estrada momental de casa e poder virar para o Funchal sem ter como todos os outros que virar mais adiante, onde pode fazer. Mas, portanto, isto é uma cidade onde acontece tudo, não vai haver barulho na rua, não vai haver uma bedarita, nem um gajo a gritar mais alto. Uh, António Trindade, Cristina Pedra, e já tocou um pouco nesse assunto, justificou esta decisão com base no exemplo de outras capitais europeias, como mencionou e bem. Capitais e destinos Sim, turísticos. sim. Há um controle do ruído manifestamente superior ao controle que efetivamente acontece aqui. E isto não é só, E não é tem que só ser, e tem que ser. nas noites, Mas não é tem que só. ser, mas não é na E esse rua, porque isso é educação. evidente. Mas o que há Não, também, mas o que há não. também nestes destinos, o que há também nestes destinos é uma redução do período noturno de operação destes bares. Estes horários não são horários totalmente desfasados da realidade onde existe. Mas eu julgo que era importante nos centrarmos em algo que é particularmente importante. E isto até ligar os conceitos do overtourism e do excesso de turistas. Evidente, o que acontece, tem acontecido aqui na Madeira. E isto Cá para mim não há é essa. ciclo de desenvolvimento. Os ciclos da oferta demoram sempre muito mais tempo do que os ciclos da procura. O que é que acontece? Nós temos reações aqui. O que é que aconteceu? O incremento das low costs, o incremento, digamos, de um determinado tipo de oferta turística, que foi efetivamente colocado à hipótese de mercado que nós não estávamos à espera. E a Madeira não se preparou, não teve tempo, digamos, e não teve aqui talvez algum engenho suficiente para se preparar para este excesso de crescimento. E por isso, o que acontece é a inadaptação das infraestruturas da oferta à própria procura. A procura andou mais depressa e a oferta foi demorando mais Isso tempo. aplica-se aos bares. E eu queria falar, aplica-se aos bares, mas aplica-se a coisas mais, também particularmente importantes. O desenvolvimento que se fez em termos de oferta turística, não nos podemos esquecer o seguinte: a Madeira, nos últimos
10 anos, cresceu para 30 mil camas hoteleiras e atualmente cresceu para 32 mil camas de alojamento local. Este alojamento local distribui por toda a ilha. Mas isso é Não, global, só é um todo minuto. o mundo. É Não, mas é aqui. que deixa Não, só como mas, o Índia. que acontece? O que acontece é, por exemplo, e aqui o Miguel escreveu e até referiu este tema. Pois, há uma preparação imediata, há um aumento de procura. Vamos pensar o que é preciso fazer. Bem, carros. Criem-se 64 novas companhias de renta-car. Entre-se num ano 400 viaturas. E aqui, em termos de infraestrutura, perguntas. Mas para que idade média de viatura? O que é que foi criado para que estas viaturas não vão ficando no destino, não vão ficando na ilha e haja uma exigência de regresso destas próprias A semana passada deste parque venderam 100 uma companhia dessas de o que é que rentacar, está a acontecer? vendeu 100 carros de segunda mão. O que é que está a acontecer? Por dificuldade de mobilidade de regresso deste parque automóvel para o continente, o que é que vai ficando, vai-se acumulando, Eles vendem. depois vai-se vendendo em quinta mão, em sexta mão, em sétima mão, e é ver. Eu tenho eu tenho uma casa na Feijão de Oveira e todos os fins de semana atravesso a Ilha do Funchal a Feijão de Oveira. Ver o que se assiste atualmente em termos de carros com 30 anos, com 40 anos, que não estão preparados, faltam luzes, faltam. Este parque automóvel parece efetivamente um parque de cemitério. Atualmente, este crescimento enorme, o que é que acontece? Não foi acompanhado pelas infraestruturas. Eu não tenho parques de estacionamento para os rentacares, eu não tenho a abordagem de novas redes viárias, não tenho novos indícios de fixação desta gente nos diversos territórios. Eu quero ir ao Ariel e não Ao consigo. mesmo tempo, uma invasão nas próprias, no próprias habitações do centro da cidade, que efetivamente passaram para este alojamento local. O que é que determina naturalmente? A procura aumenta, a oferta efetivamente não aumentou, naturalmente há uma coisa que acontece: os preços sobem. E os preços, ao subirem, têm que necessariamente determinar algo que é muito importante. Há que saber discutir o que é o valor do turismo. O turismo é, sobretudo, é território por um lado e consumo por outro. Aliás, eu que já tive a oportunidade de discutir este tema aqui. Nós temos, numa situação onde vamos ter que efetivamente Estava na agenda de hoje. a capacidade da oferta. Não, é que é fundamental isto. É muito diferente um turista. E o Ricardo refere as médias etárias alteraram, as propensões para o consumo também se alteraram, mas eu tenho que perceber que um turista que come uma omelete num restaurante vale mais para a região do que o turista que vai comprar 2 ovos ao supermercado. É este. Turismo é consumo. E para isso, eu tenho que efetivamente valorizar quanto mais propensão para melhor consumo e consumo mais qualificado, melhor é efetivamente quem nos visita, porque senão entra na concorrência. Porque quando ele vai comprar 1 quilo de carne no supermercado, ou vai comprar um leite, esses bens são inclusivamente pós-imáveis, são inclusivamente integrados nos conceitos de apoio. E aqui é que nós estamos a ter grandes interferências e grandes concorrências e algo que é fundamental, um estudo rigoroso no que diz respeito a esses temas. Porque tudo isto vai gerando necessariamente... Tony, já tomaste o teu tempo. Não falei tanto como tu. Esses são os grandes contributos para as diferentes instituições que, no fundo, são excesso de população. Mas sei ele a falar. A gente hoje Sei ele a falar. Muda de assunto. Faltam 10 minutos. E fechado o capítulo da animação, partimos para outro tema não menos divertido, a proposta do Orçamento do Estado para 2025. Prevê uma diminuição das verbas para a região, à conta da lei das finanças regionais, e ficam por resolver várias reivindicações do governo regional. Miguel Albuquerque falou em balde de água fria, ameaçou Luís Montenegro com o voto contra dos deputados eleitos pelo PSD Madeira à Assembleia da República, e esta semana parece que a proposta foi remediada
pelo Ministro das Finanças para atender algumas das exigências da região. A ver, vamos. Mas antes de avançarmos para algumas das propostas em concreto do Orçamento do Estado para a Madeira ou a ausência delas, será necessário analisar o momento político quando estamos precisamente na antecâmara do Congresso do PSD, que se realiza em Braga este fim de semana. Hum. Miguel de Sousa, a ameaça que ainda não é totalmente descartável dos três deputados do PS de Madeira votarem contra este orçamento, tem ou pode ser entendida como uma crise na relação entre Albuquerque e Montenegro? Bom, se o Dr. Miguel Albuquerque não quiser ser politicamente correto, vota contra o orçamento. O orçamento não satisfaz, portanto, Deveria de ser essa a ele não é indicação. politicamente correto, portanto, vota contra o orçamento. Ou então, recebe a contrapartida de Lisboa de que aquelas que são as suas reivindicações estão atendidas e o assunto está resolvido. Isto vai haver um queriquato. Vai haver aqui um queriquato. É que os deputados socialistas vão votar, vão se abster e os do PSD podem votar contra. Mas todos estão a dizer mal do orçamento. Mesmo os deputados socialistas pela Madeira estão a dizer péssimo do orçamento para naquilo que diz respeito à região autónoma. Só que eles vão estar obrigados, por disciplina partidária, a se abster e vai-se dar o ridículo, porventura, os deputados do PSD Madeira votarem contra, quando todos deviam de votar contra, desde que os interesses da Madeira não estejam respeitados e com certeza que votar a favor se eles forem, portanto, suficientemente atendidos. É isto que deve ser a resposta. Agora, acho sempre o mesmo. Eu não percebo quem é que fala. Eu não sei, por acaso coincide haver este congresso do PSD, e cá não vou lá como eu não ia dar palmas, também para ter as mãos nos bolsos é melhor ficar aqui. Ora, o que é facto é que eu espero que isto seja um momento que permita que se encontrem, mas eu até nem sei se eles se conhecem, mas me admitindo que se conhecem, que sabem quem são uns e outros, portanto são capazes de poder aproveitar a oportunidade para trocar impressões, ou resolvem ou não resolvem. Agora, não há dúvida de que isto começou mal, começou muito mal, e eu não votei no PSD nas legislativas nacionais para ser oposição, votei no PSD principalmente sendo governo para ser da parte governante e não para receber menos. Agora, é preciso, ó, se eu for malandro, e como sou às vezes, se nós repararmos, só às vezes, se nós repararmos o que tiram da Lei das Finanças Regionais na transferência para a Madeira, é o que dão a mais do hospital. Portanto, isto no fundo, o que quer dizer é que nós estamos a pagar o hospital todo. Eles estão a dar metade, mas tiram-nos metade via Lei das Finanças Regionais. Portanto, porque 25 milhões de um lado, a expectativa do hospital é gastar 30 milhões cada um, gastar 30 milhões. Portanto, aí está muita maneira de fazer conta, há muita maneira de enganar o próximo. Agora, o que eu não aceito é que dentro daquilo que é o governo regional e o governo do Montenegro, isto não haver uma lisura de processo, uma coisa fácil. O tema do Centro Internacional de Negócios também não dá para falar aqui, mas é uma aberração. Apresentação. Só a estupidez governativa é que pode fazer emperrar nesta altura. Miguel Sousa, só um à parte, também temos um deputado do Chega na Assembleia da República, falou-nos do PS e no PSD, esse provavelmente será um Não, voto mas eles vão votar contra. contra. Sim, sim, um voto Esses contra. vão votar contra tudo. Esses vão votar contra tudo. Fomos Portanto, um não, olha, mas programa eu nem sequer inclusivo, sabia. também não nos Conheço bem o esquecemos de todos. Francisco, mas nem sequer me lembrei dessa anormalidade que pode acontecer. Ricardo Vieira, a não resolução destes assuntos que estão pendentes, mesmo que insistentemente reclamados pelo Governo Regional, pode também significar um castigo de Montenegro, ahm, aos sucessivos casos, à conta dos sucessivos casos judiciais e mediáticos que têm envolvido várias figuras deste Governo Regional.
Eu acho que não. Primeiro, essa questão dos deputados de aceder em Madeira, deputados Sim, eleitos sim. pela AD, Madeira, não esquecer também esse pormenor, Não. votarem contra, isso para mim é um fogo fato. Isso não leva Não vai nada, mudar nada. não muda nada. Para que serve? Para haver ali três almazinhas que se vão levantar no meio da Assembleia, o que é que isso acrescenta? Já é melhor, O que é que isso resolve? Zero. é melhor dormir com honra Eu do acho que que, desonrado. tudo bem, é honra, fiquei com eles. Agora, o que é preciso é resolver os problemas. E a resolução dos problemas passa por uma coisa que eu acho que é constrangedora. Não se vê diálogo, não se vê forma da região fazer valer os seus interesses junto da República. Não é um problema, não é só um problema de um governo que está maniatado por estas coisas que estão a acontecer. É um problema de ostracismo autêntico. Mas auto-ostracismo. Eu sinto que os governantes regionais olham só para o umbigo da bandeira. Não têm uma preocupação de ter uma política nacional para as regiões autónomas, que é fundamental. Na questão dos transportes, na questão do pagamento das despesas de saúde, na questão do IVA, haver Captação. a ponderação sem ponderação, nos problemas relacionados com os nossos financiamentos comunitários, todo esse conjunto de coisas que é um quadrante de encargos bastante expressivo, devia merecer um relevo bastante grande na política regional. Até já aqui falamos várias vezes sobre isso. Era útil, até eu acho que era útil o Presidente do Governo reunir-se com outras forças políticas, com os empresários, com os representantes dos trabalhadores, levar essa gente toda a Lisboa, fazer lá pressão sobre o Governo da República, sobre essas coisas, e procurar, para essa via, chegar às soluções que nós conhecemos. Não, isto não leva a nada. Leva cada vez mais a sermos uma jangada de pedra lançada no Atlântico, sem que ninguém nos ligue. É isso que está a acontecer cada vez mais. A meu ver, mais que os três votos contra, que só vão acrescentar a ideia de que são, esses são os gajos lá da Madeira que não interessa a ninguém, não. Vai ficar com esta imagem. Ainda é pior. Quando eu acho que a autonomia não é necessariamente esta coisa de olharmos só para nós e somos os maiores, encher o peito. Não, a autonomia é basicamente um estatuto nacional. É um estatuto que o Estado tem que ter em relação às regiões. E isso é que, a meu ver, é que é o grande salto que é preciso dar. E que eu, infelizmente, não vejo. Não vai acontecer. Tenho pena. Sinceramente, tenho pena. E não é por causa de ser um Montenegro ou ser um Costa. Isso, para mim, é perfeitamente indiferente. Querem precisar ver aqui, de facto, um pacto de regime, se quiser, uma coisa que fosse bem compreendido, o que é o espaço nacional na sua globalidade. Quais são as responsabilidades do Estado em razão a esse espaço nacional? Isso é que, a meu ver, é que é o aspecto mais importante e é aquele que devia estar em cima da mesa mesmo. António, tenho dado 2 minutos, pegando também um pouco, certamente terá já uma opinião fundamentada sobre este assunto, mas pegando um pouco também no gancho do Ricardo Vieira. Seria importante criar novamente uma frente insular, não apenas a Madeira, mas também os Açores, um, junto do Governo da República. A frente insular tem que ser o resultado do trabalho e da pesquisa de cada uma das frentes regiões, de cada frente de cada região, Sim, sim. porque as especificidades são efetivamente diferentes. Mas voltando aqui à sua pergunta, eu julgo que o PSD Madeira, o Miguel Albuquerque não deve, nem pode votar contra. Nós não estamos a discutir queijos limianos. Nós temos que ter a consciência que, de uma vez por todas, não é efetivamente uma reivindicação específica ou o facto de não haver X milhões deles que nos levam a alterar o conceito. O que se discutiu, e o PSD, e as campanhas eleitorais do PSD aqui na Madeira, tiveram efetivamente um consenso nacional no que diz respeito a determinadas transformações que são estruturais e que foram efetivamente difíceis, que levaram a O PS não vota a favor. enormes, Que o enormes. PS Não, não vota a favor. PS já está a fazer. O PS está efetivamente a votar a abstenção. A abstenção representa um partido de O voto oposição. contra do PS da Madeira também é como se amiga, fosse não é. aprovar. Não é, não É é. como se fosse Não uma é. muda. Não, está a criar os cismas. Este ambiente. Isso mete medo. E percebe que isso mete medo. Estes cismas E levam percebe que isso mete medo. ao separatismo conduzido da região para o todo nacional. Paciência. Para o governo. Paciência para estarmos depois fora. E é isto
em vez de criarmos aqui o entendimento estrutural da relação entre o Estado e a região, andamos a alimentar este tipo E depois o Miguel Albuquerque refere, bem, não vamos estar, depois aparece o António Capucho a desmerecer um presidente do governo no que diz respeito à sua posição Que é presidente em do termos de Congresso Congresso. também. E isto quer dizer, há qualquer coisa aqui que não funciona. E aqui é, no fundo, eu avançaria já para a ponta final uma recomendação ao Presidente do Governo Regional. Deixe destas coisas. Deixa destas limianices. Nós não estamos a falar em queijos limianos, nós estamos a falar em algo que é particularmente mais importante e é estrutural para a nossa relação e é algo que nós temos vindo a discutir. Há quantos programas nós andamos aqui a defender a necessidade de encontrar consensos regionais, independentemente dos ambientes partidários que estejam, mas que saibamos definir o que é que deve ser e a quantificação desse. Não é só uma lei de finanças regionais, a lei das finanças regionais tem servido, inclusive, até para subverter efetivamente posições. E este diagnóstico é muito importante fazê-lo cá dentro e elevá-lo, então, não numa lógica de Miguel Albuquerque, Luís Montenegro, mas numa lógica de Madeira, das forças vivas, saberem fazer valer, efetivamente, os seus interesses e os seus direitos. 1 minuto, 30 segundos para cada um de vós, resoluções. Olha, vou insistir nas mesmas, não é? Estamos a Lisboa, pá, vamos falar com essa gente. Eu lá para a tarde, pelo menos, da pena, tem de ser. Miguel Sousa, Não, acho que isto partilha já. das mesmas. Eu desanuviava. Não sei se já viram que o Benfica parece que vai descer de divisão. No Porto também puseram uns microfones e que andaram a ouvir que já veio o dinheiro e E o veio o Marítimo dinheiro, vai não no sei o terceiro quê. treinador. Portanto, isso é muito mais simpático agora do Vão que reduzir tudo. drasticamente as hipóteses de ser subsidiado com os 320 euros para ir ver esse jogo de futebol. Muito bem, fica concluído o debate da semana que está de regresso na próxima sexta-feira. Até lá, fique bem, bom fim de semana.